Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que curte ciência, que curte um bom assunto. Nós estamos com pessoas extremamente capazes de mudar a nossa realidade, percepção sobre o mundo. Temos um tema extremamente interessante para lidar hoje. Gostaria de agradecer imensamente essas pessoas. Vou aproveitar para daqui a pouquinho apresentá-las, mas acho que muitos já as conhecem. Né? Queria dizer que tenho um privilégio de ser um homem branco, hétero, e a nossa discussão nesse momento seria o papel das mulheres na ciência, mas independente desse papel, nós estamos aqui falando por causa disso, mas sim porque elas são competentes acima de tudo, independente do gênero ou da escolha da opção, da cor da pele, enfim. A gente queria trocar uma ideia, bater um papo super interessante com pessoas que podem produzir a diferença no pensamento de muita gente, né? Então, apresento a vocês a professora da UFRGS do Rio Grande do Sul, diretora da Academia Brasileira de Ciências, com muito orgulho, a professora Márcia Barbosa. Boa noite, professora, tudo bem com você? Boa noite, um prazer estar aqui. Uma satisfação tê-la, que você que é signatária do Nós Somos a Ciência, a gente fica muito feliz e orgulhoso. E a Mariana Varela é jornalista de saúde, cientista social e editora-chefe do portal Drauzio Varela. Boa noite, Mari, obrigado. Eu sei que vocês estão numa maratona muito grande, de live em live, assim tem sido os dias. Claro que pessoas tão relevantes só podem ser solicitados e estão dando o ar da graça para a gente hoje. Muito obrigado. E, sendo assim, deixo vocês decidirem quem começa falando. E o tema nosso, da nossa live de hoje, são as mulheres na ciência, mas, na verdade, as mulheres em todos os ramos da vida humana. Quem quer começar? Levante a mão. Pode começar, Márcia. Essa questão de, assim, eu sei que tem uma coisa incomodativa nas mulheres quando elas são chamadas para falar com um tema em que elas são o objeto de medida. A gente, ao mesmo tempo, entende do assunto, mas a gente é o ponto da curva. A gente é o objeto. Então, por que eu estou aqui? Será que eu estou aqui porque eu tenho um entendimento pelo meu cérebro ou estou aqui porque eu sou o ponto da curva? Tá? Então, tem essa incomodação que sempre vem junto com o tema. Tá? E a razão por que ela é uma incomodação é porque mulher numa sociedade patriarcal está em desvantagem. Tá? É o subrepresentado. Eu queria reverter esse nó. Tá? Saiu um estudo bem recente, faz um par de meses, que mostra que grupos subrepresentados, olhando teses nos Estados Unidos, são capazes de fazer inovações mais transversais, aquelas que dão mais pulos. Tá? E por que isso? Porque quando tu tem um meio homogêneo, tá? Um pudinzinho lá, fez um creminho, eu ando comendo só coisa assim fácil, porque não sei cozinhar, né? Poxa vida, que uma coisa bem homogênea, tá? Se tu quer dar graça numa coisa homogênea, tu vai lá e pega uns cravinhos, 3 cravinhos, tu pega o heterogêneo e joga lá dentro. Tá? Então, assim, essa discussão da diversidade, ela tem que passar, claro, pela democracia, um tema muito pouco em moda hoje em dia, mas e direitos humanos, também muito pouco em moda, mas ela tem que passar pela excelência. Porque quando ela passa pela excelência, eu digo assim, eu vou trazer diversidade, porque diversidade vai fazer a gente sair dessa crise mais rápido, vai fazer a gente ter ideia melhor, porque diversidade é vantagem. Quando eu digo isso, eu consigo dar um pulo qualificado. Aí eu não tenho vergonha de ser mulher, de estar aqui porque eu sou mulher, porque eu venho dar o pulo. Eu venho trazer o diferencial. Aí eu paro de ter vergonha dessa construção, que é fundamental no meu fazer qualquer coisa, inclusive fazer ciência. Muito bem. Posso aplaudir já? Mas eu quero saber qual é o que a Mariana pensa dessa coisa, dessa diferença de alguém que vem da área de sociais, onde ela é maioria, porque as mulheres são maioria nas áreas sociais. E aí? Pois é, para mim, assim, eu tenho, exatamente, eu me formei em Ciências Sociais, né, pela USP, e a gente era maioria já há vários anos,
e cada vez as mulheres estão sendo mais, a maioria dentro das universidades, dentro da carreira acadêmica também. Mas quando eu fui para a área da saúde, trabalhar como jornalista, eu comecei a trabalhar com jornalismo já logo no começo da faculdade, então me sinto mais jornalista do que cientista social até, num certo sentido. Mas eu comecei a trabalhar na área de saúde, e a área da saúde, apesar de ser uma área com muitas mulheres, nos cargos de chefia, nos cargos de livre docência, nos cargos mais importantes, ainda é uma área muito masculina. Então, isso me chamou muito a atenção, porque eu estava acostumada a ver muita mulher, eu tive muitas professoras maravilhosas na faculdade, era bem dividido mesmo ali, homem e mulher, eu já não sentia essa diferença tão grande, né? Não só nos alunos, mas na divisão acadêmica também, nos professores, na chefia de departamento, tinha muita mulher. E a área da saúde, na área da medicina especificamente, não é assim, né? A gente vê que tem muita mulher, cada vez mais mulheres, mas elas ainda ocupam elas ainda não chegam a muitas posições, né? A gente sabe que a gente vê que na carreira administrativa da área de saúde, por exemplo, tem muito pouca mulher. Então foi um choque para mim, assim. E quando eu comecei a trabalhar com jornalismo na área de saúde, para mim foi essencial, ainda mais porque a gente mora num país muito desigual, a gente ter na nossa equipe uma diversidade, e aí eu não falo só de homens e mulheres, mas ter outras pessoas negras, pessoas que vêm de outras regiões do país também, porque a gente tende a ver muita coisa para Rio-São Paulo, né? E ter esse enfoque de saúde Rio-São Paulo, você deixa de ter uma ideia da saúde que acontece, né, dos problemas do país. Então, ter gente de fora mesmo, gente também diversa, de diversidades no geral, né? E não só diversidade de pensamento, diversidade de visão, né? A diversidade em si ela é muito rica para a ciência, eu acho. E para a saúde especificamente, porque a gente tem nas reuniões de pauta, cada um sugere uma coisa, você tem uma visão que o outro não teve, traz um aspecto que o outro não percebeu. Então, assim, botar as pessoas dentro dos cargos, dentro de posições relevantes, não só nos cargos subalternos, é extremamente importante para a ciência, né? Uau, muito bem colocado. E aí tu vê que tem um ingrediente que tu permeasse, assim, tu traz as pessoas, mas tu dá o direito à fala. Entendeu? Assim, tem um truque aí. Tem um monte de estudos da área de negócios que mostra que a diversidade traz mais dinheiro, eficiência, inovação. Mas o ingrediente assim, importante é tu ouvir. E essa questão ela é incomodativa, porque quando a mulher vai subindo, ela vai sendo menos ouvida. Ela vai ficando mais esquecida. Ela é interrompida, ninguém presta atenção no que ela diz, ela é questionada na sua autoridade. E quando ela tenta trazer assim, um pouquinho mais de qualidade, ela vai levar sarrafada de ase. Eu acho que na área do jornalismo, isso acontece na área de ciência, mas na área de jornalismo está muito visível, porque as mulheres jornalistas estão tomando a frente de uma série de discussões. E se tu percebes o ataque que elas recebem do meio patriarcal, conservador, etc., é um ataque horroroso, porque ele não é um ataque só sobre as ideias, no campo das ideias. O ataque contra as mulheres é no campo total delas. Na forma, do jeito de se vestir, do que dizem, xingamentos. Então, assim, quando o protagonismo vem, ao mesmo tempo que não tem quase mulheres no poder, quando elas começam a subir, surge essa raiva. Não é para tu estar lá. Né? Não causa incômodo, né? Causa um super incômodo. É incômodo. É incômodo. Com certeza. Inclusive, pode falar. Inclusive, a Mari pode dizer, né? Geralmente, as maiores afrontas, quando você está ali naquela entrevista dos políticos mais elevados do nosso país ali, quando você tem um tom mais agressivo, ele é direcionado, geralmente, a entrevistadoras mulheres, né? Então, isso já é a questão do patriarcalismo, a questão da enfrenta física, né? Daquela questão de tentar inibir mesmo fisicamente. É uma questão muito triste e chata para a democracia, né? A gente fica chateado. E a gente sente esses ataques não só no confronto direto, mas de formas mais sutis também, sabe? Isso, por exemplo, de deixar você, no caso do jornalismo,
com matérias menos polêmicas, que exigem, sabe, deixar você meio para baixo. E eu acho que na área de ciências tem uma coisa muito interessante. A gente pode ver que a gente, por exemplo, quando a gente pensa em ciência, a primeira coisa que você pensa é ciências biológicas, ciências exatas. A gente não encara as humanas como ciências, né? Como você não pensa nas ciências humanas. E eu tenho certeza absoluta que isso tem a ver com o fato de ser uma área que já desde o início foi muito ocupada por mulheres, né? As áreas das humanas. E sociologia, antropologia, né? Áreas que produzem ciência mesmo, muitas vezes, que estão ligadas à produção científica das humanas, elas não são sequer consideradas ciências. E elas têm mais mulheres, né? E outras áreas de exatas, como matemática, física, né? Computação, você tem muito mais homens do que mulheres. Né? E essas áreas são mais respeitadas como áreas de produção científica mesmo, né? Eu sinto muito isso. E tem uma coisa interessante de se observar nessa dinâmica, né? Porque a ciência, hoje eu estava participando de uma discussão sobre a ciência e o poder. A ciência sempre teve, a ciência essa de produzir o equipamento, a tecnologia, ela sempre teve abraçada com o poder. Eram as pessoas ricas que sustentavam, eram os reis, e depois virou o capitalismo. Essa outra ciência que não precisa do financiamento, que se transforma nas ciências sociais, ela não precisava estar com o poder. E aí as mulheres puderam protagonizar, elas puderam entrar nesse âmbito, e aí ele tem desvalorização. A informática é muito curioso, porque a informática ela não começa como uma ciência masculina, ela começa como uma ciência feminina, porque no começo, o que era a informática? Era ser secretária, era digitar em bancos de dados. E aí tinha 50%, 50%. Quando ela se transforma nessa coisa poderosa de dinheiro, as mulheres somem e os homens passam a dominar. Eles quando entra para essa coisa do capitalismo que está aliado ao patriarcado, essa coisa se conjuga de um jeito que expulsa as mulheres. E aí tu vê tudo assim, não é só uma prerrogativa deste momento político brasileiro que ciências sociais fica alijada. Tá? É sempre, né? Eu vou contar uma fofoca, que eu acho que eu não deveria contar, mas vou contar, azar. Pode contar, pode. Estamos entre amigos, ninguém vai ficar sabendo. Nem morta sobre tortura, direi com quem, tá? Mas era bem no comecinho do governo, eu estava nessa reunião e uma dessas pessoas veio e me disse assim, professora, sabendo que eu sou uma pessoa da área de exatas, mas não se brifou bem, porque não sabia que eu era feminista. Tá? Eu disse, professora, a senhora não se preocupe, neste governo teremos muito dinheiro para ciência e tecnologia de sua área, que é a área de exatas. Porque eu não sei... Eu desconfio quem seja. No Brasil tem um excesso de gente da área de ciências sociais. Por exemplo, tem mais de 3.000 pesquisadores da área de feminismo. Que absurdo! Essa era o enfoque. A minha resposta, obviamente, foi dizer, olha, eu acho que não é um bom planejamento a gente restringir as áreas de pesquisa para um governo que, quiçá, dure 4 anos. Isso aqui não é um planejamento para tantos anos. Agora, vou lhe dizer, a área que eu mais ganho dinheiro internacional hoje em dia não é para fazer minha pesquisa em área, é para fazer pesquisa em gênero. Tá? Ela é uma área importante. E a gente não pode pensar um país que não junte as ciências. Tá? E alijar a ciência. Imagina agora. Vamos supor que amanhã a gente tem uma vacina. Tá? Como é que nós vamos distribuir a vacina? Ter um projeto para entender como entrar na casa das pessoas. Tá? Ter um projeto para entender que a dinâmica de vacinação vai ser muito diferente no arranha-céu de São Paulo, ou numa zona de periferia, ou na zona... Entender essa coisa que Milton Santos chamava de homem lento e o homem rápido que convivem no Brasil, entender essa dinâmica, que é o que as áreas de ciências sociais fazem, e como entrar na casa das pessoas, é fundamental. Eu preciso de todas as áreas. Tá? Só falando de um tema de pesquisa. Imagina todos os outros. Como é que eu faço uma construção de qualquer coisa, de vacinação, de atendimento, sem entender a dinâmica das pessoas? Como é que eu posso fazer educação no Brasil que tem indígena,
população isolada, população que vive numa região agrícola, pessoas em grandes cidades, pessoas de periferia. Eu preciso educar todas essas pessoas sem ter uma visão de quem são essas pessoas, qual a história dessas pessoas. Como é que eu posso fazer qualquer projeto que eu possa pensar, necessita ter essa costura entre áreas. Agora saem medidas 2 e não, nós vamos financiar só X, Y, Z. É irresponsável. É totalmente irresponsável. Toda ciência é humana e não importa se é biológica, se é das humanas. Agora, Mari, eu vou fazer uma provocação para vocês, as ciências humanas. Eu vou entrar no campo minado agora, hein? Por que é tão difícil o pessoal das ciências humanas aparecer num vídeo? Uma brincadeira. Eu organizei aqui um vídeo do Nós Somos a Ciência com a Márcia, outras pessoas que fizeram brilhantemente. Rapidamente a gente conseguiu estruturar. Eu sei que a palavra tem poder e é o maior capital de um pensador, né? Eu tenho consciência disso. Mas, assim, se a gente mostrar para a população, como que a gente faz as ciências humanas sair desse local que a gente quer incluí-la no calendário e nas discussões de toda a população? Como que a gente faz isso? É difícil, né? Porque eu acho que a gente tem com a ciência agora um compartilhamento, né? Assim, a gente, na verdade, vou colocar de outra forma. A gente vê, hoje em dia, eu acho, principalmente cada vez mais, a gente tem dividido os campos de conhecimento de forma muito... uma forma que elas não se interseccionam, né? Então, você tem, por exemplo, a física é um campo, a medicina é um campo, as ciências sociais é outro, né? Cada um defendendo o seu campo e não vê essa intersecção que acontece, que a Márcia falou, e que é essencial, né? O ser humano é um só, né? A gente não pode se dividir em compartimento. E eu acho que isso acontece muito ainda, as humanas mesmas, quem produz ciência, a não ser o pessoal que está envolvido mesmo com pesquisa, que é mais, né, que tá mais na área de ciência, bem mais evidente, o próprio pessoal das humanas não se enxergam como parte da ciência. Então, por exemplo, você escuta falando sobre ciência, eles não se identificam, sabe? Por quê? Eles falam, não, isso aí é coisa do pessoal das exatas, da biológica, não é com a gente. Sabe? Que coisa! Eu fico intrigado com e aí isso. eu acho que ficam essas bolhas, né? Porque o conhecimento fica circulando só nos meios. E esse conhecimento tinha que circular e tinha que ser uma coisa interseccional mesmo, né? Tinha que popularizar, assim, é isso que a luta do Nós Somos a Ciência, eu acho que a beleza do conhecimento é ser difundido, porque senão ele fica dentro de um ciclo que ele acaba morrendo ali, porque a ciência é para todos, deve ser para todos, e ela não é coisa de cientista, ela é coisa de todo, da construção humana, da humanidade, da sociedade como um todo. Em tempos desses, como a gente vem passando, pobre do povo que tem uma pouca cultura científica. É um povo sem cultura científica, é um povo doente, né? É um povo que não lava a mão, é um povo que não entende que o medicamento não é eficaz, ele prefere o achismo do que se proteger de maneira a acreditar na ciência. Mas é uma transição para os cientistas, tanto das áreas de exatas como das áreas de ciências sociais, muito grande, porque assim, ciência tem a ver com precisão. Então, assim, se tu me perguntares, Márcia, me explica exatamente o que tu faz, eu vou ter que abrir mão dessa precisão. E isso entre nós, entre os pares, é complicado. É complicado, porque se eu disser uma coisa que vai, assim, ultrapassa um pouquinho o limite da precisão, os meus colegas, os meus pares vão dizer, Márcia, você está dizendo tudo errado. Entendeu? Assim, vai ter uma crítica grande. Isso que eu estou tentando explicar, uma coisa que gráficos, equações, é muito mais fácil de ser preciso. Agora vamos olhar a linguagem. A linguagem é efêmera, é difícil. Não é muito difícil. E tem uma coisa sobre a precisão da linguagem que é uma exigência extremamente grande na área de ciências sociais. Tu tem que ser preciso, tem que usar uma linguagem sofisticada, tu tem que dizer exatamente aquilo que significa. E o que tu dizes é teu. Assim como os meus gráficos são meus, e a outra pessoa, para usar o meu gráfico, vai ter que pedir minha autorização, para as pessoas das áreas de ciências sociais, os parágrafos são seus. É uma apropriação do que se fala.
Um cientista de exatas vai usar o texto do outro sem sofrer muito. Tá? A gente não usa nos artigos, mas se eu gostei de uma frase, eu vai ficar ao vivo a frase, porque eu gostei, e não fica citando, entendeu? Assim, dizendo, fulano, gostei dessa frase, vou usar essa frase. E não cita ninguém. Um cientista social vai sofrer se aquela frase não é autoral. Tá? E uma precisão nas expressões, assim. Como eu trabalho com gênero, assim, eu sou duas pessoas, né? Eu faço meu trabalho diário e nas horas vagas o meu hobby é trabalhar em gênero, mas isso é um hobby que tem um monte de aluno orientado, artigo, etc. Então, quando eu vou escrever sobre gênero, eu já fico nervosa. Por quê? Porque eu já sei que o meu inglês vai ter que ser 1000 vezes melhor que o meu inglês na área de física. Física, tu põe meia dúzia de gráficos, agora tem até gráfico abstrato. Entende? Tem o abstrato em inglês, a gente põe um gráfico lá que significa todo o paper resumido numa figura. Tá? Mas quando eu vou escrever na área de ciências sociais, eu já fico morrendo de medo. Vai ter que ser sofisticado, preciso. Horas eu tenho que usar gênero, horas eu tenho que usar sexo, eu mesma me confundo qual é qual, tá? Cientista social, parece um crime, parece que tu usou errado, é um serial killer. Usou errado a palavra. E assim, em ciências exatas, a palavra é menos importante do que tu ter um gráfico errado. Sim, não, sem dúvida. Então, assim, nesse meio jornalístico, essa precisão, apesar de todo mundo acusar os jornalistas de serem imprecisos, mas eu vejo isso, essa precisão no falar e no dizer é importante. Então, todo mundo num meio turbulento deve estar morrendo de medo de falar coisas. Claro. Eu imagino que o teu trabalho, num sistema... Porque a gente está vivendo agora um BBB da ciência, né? Porque, claro, está todo mundo produzindo, põe artigo, tira, que sempre aconteceu, tá? Cá entre nós está acontecendo um pouquinho mais, porque as pessoas estão precipitadas, né? Mas sempre aconteceu, só que ninguém via ao vivo. E tomar posições agora, para quem é jornalista, deve ser difícil. Eu imagino que a tua vida está muito difícil. É difícil. Pode falar um pouquinho disso, Mari? Não, é muito difícil, porque eu acho que na área de jornalismo, por exemplo, isso também se reflete no jornalismo, né? Essa falta de investimento na presença de mulheres e também, quer dizer, o jornalismo é uma profissão muito feminina, né? Tem muitas mulheres no jornalismo, mas a gente também tem poucas mulheres ocupam cargos mais de chefia também. E eu acho que na área de saúde e de ciências, você ainda tem poucos jornalistas, né? Comparado, por exemplo, se a gente for comparar com outras áreas do jornalismo que cobrem, por exemplo, economia, política, né? A ciência ainda é deixada um pouco de lado pelas redações. Faz sentido, a gente tem uma população que não, né? A gente sabe que a gente tem um problema educacional no Brasil grave, então as pessoas também não têm tanto interesse em ler sobre ciência, em aprender ciência, né? E aí acaba ficando uma área um pouco restrita, né, dentro das redações, a cobertura da ciência no geral. Agora, eu também acho que tem uma responsabilidade aí e dos próprios acadêmicos também, né? Porque os acadêmicos também têm dificuldade de comunicar o conhecimento de uma forma mais acessível, né? E aí é isso que você falou. Aí fica dentro de cada bolha, de cada meio, as pessoas ali com aquele linguajar específico, com aqueles termos, com o conhecimento circulando ali. E na hora de comunicar isso, é difícil. Então, a gente aqui, como jornalista na área de saúde, na área de ciência, você tem que trabalhar quase que como um tradutor, na verdade, porque você vai pegar, de repente, um cientista que tem esse domínio do conhecimento e da linguagem, mas ele não consegue, muitas vezes, passar isso para a população leiga. Então, você tem que entender aquilo e meio que fazer uma tradução mesmo para a linguagem mais coloquial. Então, a gente serve meio como ponte entre a ciência e a população que não leiga, né? Que desconhece a ciência. Mas isso tudo ainda eu acho muito novo, né? Assim, ainda é uma coisa que a gente pode... Acho que vem pela educação e vem também isso aí que vocês estão fazendo, é muito legal, o esforço dos cientistas também de tentarem se comunicar em meios mais acessíveis como as redes sociais, tentar trazer o conhecimento acadêmico adquirido, né, no meio que ainda é muito elitista, trazer isso para a população leiga no geral, né? Eu acho isso essencial, esse trabalho. É muito legal. Semana retrasada, a gente estava com a Sabine Righetti, da agência Bore. Vocês devem conhecer, ela é fantástica também. E ela estava falando do trabalho que ela tinha, da dificuldade de fazer a comunicação
comunicar já é difícil, né? A questão de comunicação não é você simplesmente abrir a boca, organizar o seu pensamento e falar, né? Tem que fazer o outro entender o que você está dizendo. E quando você faz uma comunicação de ciências, você tem duplicada a complexidade, porque você tem que fazer a pessoa entender sua verbalização e, ao mesmo tempo, colocar conceitos para que aquela pessoa entenda mais ainda alguma coisa, né? Então, existe essa complexidade. E ela nos disse que, durante a entrevista, eu falei justamente isso. Como que eu faço uma pessoa comum entender ciências, né? Ou gostar de ciências? Ela falou assim, olha, é difícil até para quando eu pergunto para um cientista, porque eu tenho um manualzinho que eu sigo, são 5 regrinhas. Aí ela tinha 5 regras, e ela falava que, inclusive, os próprios cientistas muitas vezes ficavam bravos quando ela fazia, perguntava para que serve isso. Aí o cientista, mas você vai perguntar para que serve isso? É um absurdo, a borboleta não sei o quê. Aí ela falou assim, poxa, não, agora você me explicou, não consigo traduzir, enfim. Existe uma discussão da dificuldade de comunicação até entre os pares. Então, falar de ciência para a população realmente é relevante, necessário e difícil, né? Agora, professora Márcia, uma pergunta. Você disse que realmente tem... Eu vou insistir um pouco, só mais um pouquinho, depois a gente muda o tema. Você disse que o capital da palavra para o cientista social, o local próprio, que ele tem que manter aquela identidade para ele e tudo. Mas, assim... nós, como professores, nós não temos um compromisso em termos a humildade de entender o erro e trabalhar também como cientistas com o erro para melhorarmos o nosso discurso a todo momento? Então, assim, teria algum problema de você, de repente, errar e voltar atrás? Uma das pessoas que eu mais admiro na comunicação científica é o Carl Sagan. Eu acho que é indiscutível, né? Então, assim, ele era um exemplo de humildade e ele também falava demais de tudo para todos e, assim, ele dava sempre a cara a tapa, né? Então, eu tenho essa questão, sabe? Eu sei que quanto mais responsabilidade você tem, como diretor da Academia Brasileira de Ciências, da minha frente, falando comigo, ela tem uma importância muito grande. Quando ela abre a boca, muita coisa pode acontecer. Mas, assim, as ciências humanas tinham que dar a cara a tapa mais. Eu vou continuar nisso. Vou dizer assim, nós estamos tem um problema aí que os jornalistas devem sofrer, e a Sabine, que está coordenando essa plataforma Bore, enfrenta isso, que cientista não tem formação para dar aula. Entende? A gente é bacharel, mestre, doutor. A gente não tem nenhuma formação de comunicação. Eu não tenho nenhuma zerinho disciplina sobre comunicação, sobre escrita. A gente não tem essa formação. É a profissão mais louca do mundo, porque assim, tu entra na universidade, tu não tem um trainee, não tem nada que as empresas têm. Tu entra e sai com giz dando aula, sem treinamento para isso. Então, assim, a gente está aprendendo de ouvido. As áreas científicas que mais rápido aprenderam que precisam de dinheiro são as que estão rapidamente querendo falar. Então, aí vai ser muito mais fácil uma pessoa da área de exatas, porque a gente precisa de dinheiro, precisa convencer a opinião pública a pressionar o deputado. Agora, as áreas de ciências sociais precisam menos de dinheiro. Então, elas podem se dar o luxo de ser mais difícil a interlocução. Mas temos que trabalhar nisso. E ainda é mais difícil se for mulher. Porque mulher sempre vai levar mais sarrafada. Então, quando tu diz... Então, assim, a Sabine tem dificuldade de achar cientista mulher para responder para o jornalista. E por que vai ter dificuldade? Porque, primeiro, as mulheres estão soterradas de coisa para fazer. Porque são as que mais orientam o aluno jovem de iniciação científica, isso a gente mostrou com números, são as que mais pegam bomba administrativa, não é posição, poder, chiqueza, não, é bomba administrativa, e estão cuidando das famílias. Saiu agora o IBGE de 2019, dizendo que as mulheres trabalham 8 horas a mais que os homens por semana em afazeres domésticos. 8 horas? A mais. Aqui em casa, acho que é menos. Mas assim, é uma média, tô falando, mas tem casas que vai ser muito mais. O Parenting Science, que é um movimento de pais e mães cientistas, mostra que 54% das cientistas que responderam a essa enquete que eles realizaram são únicas cuidadoras dos filhos. Únicas.
Tá? Então, assim, nós temos uma questão diversa. Então, as mulheres estão tendo que otimizar o tempo delas. Elas não têm, minhas colegas não têm o tempo do café para falar bobagem. Café com os colegas, sabe aquele café para falar bobagem, para sair tomar um drink depois no final do expediente? As mulheres não têm esse tempo. Não tem. E o café da bobagem e o drink de noite é onde se faz a política científica. É onde se define quem pega cargo de quem, e tenho certeza que é parte de ser redator-chefe em qualquer lugar. Claro. É o pó seminário, né? A gente fez, a Roberta Ares, que foi uma aluna minha, a gente conseguiu 5 milhões de dados da CAPES e do CNPq. E nós mostramos aquele efeito do decréscimo da participação das mulheres, e a gente separou a tesoura em pedaços mais políticos, de rede. Porque é isso, os homens têm esse tempo para fazer a rede. Mas não tem o tempo, não tem o treino, não querem aparecer. E aí ferrou geral. Né? Elas não vão chegar. Ô, Márcia, não sei se você concorda, eu estava vendo algumas pesquisas que mostram que no Brasil as meninas, mais ou menos igual o número de meninos e meninas que acessam a escola, né? Você tem alguns países em que as mulheres estão mais fora da escola, no Brasil não, o que é uma coisa boa. No fundamental, você tem meninos e meninas na escola. No entanto, as meninas, elas não vão para determinadas áreas. E aí fica aquele questionamento, mas por que as meninas não vão para aquelas áreas? Por que essas áreas... Primeiro começa já com a coisa da autoestima, né? A menina já não é ensinada a ir para essas áreas. Ela acha que ela já não vai dar conta, que ela não sabe matemática, que ela não consegue estudar. Então, já empurram ela para as humanas. Então, por isso que eu acho que você tem tanta gente nas humanas que não amam as humanas, que não gostam de humanas. Eles caíram nas humanas porque foi o que sobrou. E isso é muito ruim para a pessoa e para as ciências humanas também, porque as ciências humanas você tem uma carga de uma necessidade de trabalho, de leitura, de formação, que você tem que gostar muito, ser mal remunerado, você tem que amar fazer aquilo, né? E acaba muita gente indo para as humanas porque é o que sobrou. A menina não dá conta, ela vai para as humanas e ela fica lá. E aí todo o resto, o fazer ciência, o pensar ciência, a forma como a ciência se estrutura, a carreira acadêmica, ela é toda pensada para homens que não têm que cuidar dos filhos, né? E a mulher tem que se encaixar nesse esquema, carregando a família nas costas. E ela vai ter que se encaixar. É claro que ela não vai se dar bem, ela não foi treinada para aquilo, ela não acreditava naquilo, e ela foi se encaixar num esquema totalmente pensado e feito para homens. Então, é desumano, né? Você sabe dados. Vocês têm que entender assim, ó. Todas as carreiras, à medida que tu sobe, o meio fica mais agressivo mesmo. Reunião de se interromper. Agora, na física, já no começo é agressivo. É chique ser agressivo. É chique interromper o outro. Tá? Dizer que tu tá errado o que tu tá dizendo. Isso é o modus operandi, porque ego é a coisa mais importante. O ego entre, assim, essa batalha entre as pessoas. Então, assim, a menina que é treinada para sentar direitinho, para nem respirar, para não interromper, para ser boazinha, vai para esse meio onde dizer piada sem noção tá ok, onde interromper tá ok, aonde o cara só porque é importante explica, e eu nem vou falar de assédio. Outro capítulo. A Ali Pacini acabou de comentar isso aqui, ó. Além das mulheres que sofrerem assédio durante os happy hours da vida, que é onde fecham o ciclo. Happy hour? Se fosse só no happy hour, tava bom. Tava ótimo. A gente fez uma pesquisa aqui na URGS, em que a gente analisou estudantes, docentes, técnicos administrativos. Identificamos cerca de 50% de assédio moral e 10% de assédio sexual. Uau! Tá? Que chocante. E não tem o que fazer. Não tem legislação. Entende? Não adianta, tu vai reclamar, a menina vai reclamar, olha, o professor passou a mão no meu cabelo, nas minhas costas, fez um comentário. O setor vai dizer, mas e que roupa tu estava usando? É o preconceito de base, né? A gente vive então, assim, a gente tem que fazer muita mudança sobre a relação entre as pessoas. E as pessoas naturalizam. Olha o que é essa discussão que está tendo agora nos Estados Unidos, porque o Biden foi acusado de assédio e todo mundo está, não, tá tudo bem, ela mentiu. Entendeu? Assim, tu vai ter que vir com muita prova. Se a pessoa é poderosa, é mais complicado ainda. E nós temos que trabalhar esse assunto.
Porque as mulheres vão desistir da competição, vão desistir daquele meio que só tem homem, vão preferir ficar em meios que tem mais mulher. É muito interessante esse mesmo estudo de Stanford, que eu mencionei antes sobre a inovação, ele mostra que tem mais percentual de mulheres aonde já tem mulheres, elas sobrevivem mais na carreira, onde elas conseguem identificar outras mulheres porque elas acham a zona de conforto. Tu viu a outra, teve filho, que vai te ajudar, que vai estar junto. Mas, assim, é horrível ser a única mulher na sala. É um despertencimento ser a única mulher na sala. Tu entra na sala, todo mundo tu já sabe que eles vão pedir para tu escrever a ata, buscar um cafezinho, não vão dar bola porque tu diz. Tu já sabe o ciclo da única mulher na sala. Mari, você como editora do portal, você é chefe de muita gente. Quantas mulheres trabalham com você? Olha, é a maioria, a enorme maioria de mulher. Eu não sei te dizer agora, porque a gente trabalha muito com a UZMK, que é uma produtora também que fornece trabalho com a gente, mas a enorme maioria. No jornalismo, a enorme maioria é de mulher. Né? A gente... Mas escolhido de propósito ou realmente... Não, acaba acontecendo. A gente tem uma preocupação lá no portal, e isso sempre foi uma preocupação nossa, em tentar ter bastante diversidade, exatamente para isso, não só para representatividade, mas porque a gente acredita mesmo que a gente faz um trabalho melhor com mais olhares diversos. Eu acredito seriamente nisso, e não é nem para a gente ter representatividade ou para mostrar que a gente tem negro na equipe, não. É que eu acho que é melhor mesmo, acho que funciona melhor, quanto mais gente diversa, e aí eu digo diversidade de temperamento, diversidade de tudo, sabe? Quanto mais gente diversa, mais legal fica, mais interessante é o trabalho. Agora, Márcia, você falou essa coisa de assédio, uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, né? A gente só tem uma solução, assim, principalmente não só no Brasil, vem muito dos Estados Unidos também, que os Estados Unidos são uma sociedade muito punitivista, né? Mas a gente está limpando, sempre enxugando gelo, né? Na questão do assédio. A gente está preocupado sempre na punição. Depois que o assédio ocorre, o que eu faço? Né? Depois que o assédio ocorreu aqui dentro, como que eu vou lidar com essa situação? E, na verdade, não tem solução fácil para o depois. Né? Você vai expor a pessoa, é ruim. A pessoa vai ser demitida, é ruim. A vítima vai ter que se expor, é ruim. É tudo horrível ali. Então, a gente não está agindo onde a gente deveria, na minha opinião, que é no antes do assédio. É você criar mecanismos que impeçam o assédio. E isso começa com a educação do menino ali pequeno, né? E assim, a gente está muito atrasado nisso. E aí, quando acontece, não tem jeito fácil de se resolver, não tem jeito bom. Vai ser uma tragédia no ambiente de trabalho, vai ser uma situação ruim, vai ser uma briga, vai expor gente, vai machucar pessoas. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Que a gente tem que agir agora antes. E passando por essa educação, a gente vai fazer as meninas também acreditarem mais que elas podem fazer outras funções, sabe? Porque eu tenho 2 filhas, eu vejo muito nisso agora na educação delas, o quanto eu não acreditava que eu podia fazer certas coisas, sabe? Da minha geração, outra época, outro tudo. Enquanto eu me preocupo em passar para elas, quando elas começam, eu acho que eu não consigo. Eu falo, não, tenta, vamos tentar. Por que você não consegue? Fulano não conseguiu? Vamos tentar. O que está faltando? Não está entendendo? Então vamos pegar alguém para explicar. E vamos, sabe, isso é muito importante. E a gente subestima a força disso. Isso é fundamental para as meninas. E eu vejo que ainda a menina não acredita nela, a menina pequena, desde muito pequena, não acredita. Aí você falou, ela é ensinada a ter os cuidados com a boneca, com a família, pensar em quantos filhos você vai ter quando você crescer, você sabe com quem você quer casar, né? Toda a temática da criação da menina é muito ainda voltada para esse lado da família. Quer dizer, você quer que seu filho faça faculdade, você quer que a sua filha... Mas não é tão importante quanto o seu filho. O seu filho é mais importante nesse sentido, né? Então, vamos colocar ele numa universidade melhor, vamos fazer ele ter uma profissão que dê mais dinheiro, porque ele vai sustentar a família. A menina é legal ter uma faculdade, mas não precisa também ser lá grande coisa, sabe? Tem um estudo australiano que mostra que os pais só incentivam as meninas a irem para exatas se elas forem gênios. Os meninos não, eles podem ser comuns, vamos fazer uma engenharia, mas as meninas têm que ser geniais para conseguir. Então, a gente não viabiliza todo mundo. Então, assim, a educação ela é muito importante e a gente tem que começar do começo. Mas também a gente pode educar gente velha. Tá? A gente pode ter, assim, ingressou na universidade, vamos passar por um teste
de viés de gênero, de raça. Se a pessoa falhar no teste, faz um cursinho. Entendeu? Um cursinho. A pessoa, ela é capaz de aprender. Tá? E ela é capaz de entender de diversas maneiras. Tá? Eu tenho uma colega chamada Carolina Brito, e ela coordena um grupo maravilhoso chamado Meninas na Ciência. Então, a gente resolveu experimentar fazer uma peça de teatro. Assim, é assim, stand-up comedy, tá? Em que a gente faz personagens de coisas que a gente vivenciou de assédio moral e de assédio, em geral. Por favor, mande o cartaz da peça para a gente divulgar. Carlota, a história de Carlota. Tá? Então, a Carlota com a mãe, e assim, a Carolina, que é bem mais, tem idade para ser minha filha, faz a Carlota e eu faço os demais personagens. Então, é a mãe, aquela mãe tradicional que faz exatamente o que você estava dizendo, puxa a menina para outra coisa, depois o professor horroroso, que só quer usar o esforço da Carlota, e assim tu vai vendo, e a gente só usa frases que a gente ouviu. E a gente apresenta isso em conferências na frente das pessoas que disseram aquelas frases. É muito interessante a reação. Eu gosto muito da reação das pessoas, porque elas dizem que o outro é que disse, tá? Mas tá todo mundo rindo, meu amigo, né? Exagerado, claro, né? O professor é uma máscara horrorosa, todos os estereótipos eu trago e a pessoa se vê horrorosa. Uhum. Ela se vê exagerada. E isso ajuda, porque elas não são pessoas ruins, elas são pessoas que foram mal educadas. Exatamente. E a gente pode corrigir antes de acontecer. Tá? Claro que tem patife. Tem gente corrigindo o sistema. E aí eu tenho uma grande arma gaúcha, que é o joelhaço. Para essas pessoas, só o joelhaço resolve. Mas para as outras, a gente educa. E aí a gente pode fazer um processo de transformação, mas as nossas universidades, nossas instituições tinham que ter a coragem de medir o que as pessoas acham, passar por testes, para ver N vieses. O viés de gênero é um deles. Tem outros vieses igualmente sérios que a gente precisa trabalhar dentro das nossas instituições para poder permitir essa diversidade. Tem razão. Nossa, eu acho que é uma das lives que eu estou fazendo que eu consigo falar menos, porque eu estou aprendendo tanto. A gente fala demais, né? Não, eu estou aprendendo tanto, vocês dois são incríveis, eu estou assim, boca aberta de tanto que eu estou aprendendo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, ver se vocês conseguem me ajudar com isso, que a audiência também vai ficar satisfeita com a resposta de vocês duas. Márcia, quanto de produção científica no nosso país é feito por mulheres? E eu gostaria de saber se você tem algum dado dessa situação que a gente está vivendo, se tem prejudicado as mulheres a fazerem ciência no país. Tá, vamos lá. A Elsevier fez uma medida e o Brasil e olhou publicações no grupo da Elsevier e detectou que nas autorias, 50% das autoras de revistas internacionais, né, eram mulheres. 50%? 50%. No entanto, e a vida é cheia de no entanto. Essas mulheres que são as autoras, elas não são as protagonistas. Elas não são a última autora, dependendo da área, é alfabética, mas é o seguinte, não é a chefia. E aí, quando tu vais olhar o sistema, onde estão os bolsistas de produtividade de pesquisa, que são parte dessa chefia, não o topo, mas parte dessa chefia, as mulheres são em torno de 30%. E elas são 30% há 15 anos. Por quê? Porque não tem política. Se não tem política, não tem mudança. É que nem a minha área física. Se tu quer mudar a velocidade do móvel, tu tem que acelerar, cara. Tu tem que pôr força nesse móvel. Não vai acelerar só ficando assim, acelera. Não vai acelerar. Tem que pôr força. E a gente não tem políticas de ação afirmativa. Tá? Sei que isso é um palavrão, mas a gente não tem políticas. Tá? Então, assim, precisa. É 30% chapadinho. Agora, se eu vou para o topo, aí despenca. Vou dar, assim, a minha área, que é física, que é uma catástrofe. Começa 20% na graduação, 12% como bolsista de produtividade de pesquisa, 5% no topo e 4% na academia. Não preciso bombonzinho para vocês entenderem que 4% é pouco, né? Não, acho que não. Não precisa.
Para quem é de humanas, dá para entender. Dá para entender que catástrofe. Tá? Mesmo nas áreas mais biológicas, humanas, as mulheres também não estão no topo. Assim, no topo, nas humanas, como bolsista de produtividade de pesquisa, as mulheres são 50%. Mas pera um pouquinho, elas são 80% em sala de aula, no topo elas são 50%. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ter muito mais, dar um jeito de fazer engenharia genética para nascer mais mulher, para poder ter 50% no topo, 80% nascendo, 50% no topo. Então, assim, é uma questão muito importante que a gente precisa trabalhar. Essa questão das mulheres conseguirem ascender na carreira para ter diversidade na tomada de decisões, que é onde se fazem as políticas. Tá? Pouco de política se fez foi quando a gente tinha uma Secretaria da Mulher, que a gente não tem mais, tá? Não tem mais. Fazia ações junto com os diferentes ministérios, tá? Foram anos lutando para a gente conseguir licença maternidade para as bolsistas, e aí finalmente a gente, depois de muita luta, conseguiu, mas a gente tinha uma Secretaria da Mulher como uma articuladora importante, e a gente não tem mais. Então, agora a gente está com uma outra briga desse tamanho, que é colocar os filhos no currículo. Tá? É 2 linhas num programa de computador. E prometem que vão fazer, então, há 2 anos nesse enrolômetro, né? Porque, assim, o Brasil, eu adoro isso no Brasil. O Brasil não diz assim, não vou te dar. Diz, vou, só que não dá. É o famoso já vou, né? Não acontece. Não acontece. Os primeiros estudos que eu fiz de gênero, eu abria látis por látis. Abria, olhava o nome, rastreava aqui qual era o gênero, porque não tem o gênero escrito acessível. Depois a gente constrói robô e rouba esses dados, mas antes de conseguir construir robô para roubar os dados, a gente tinha que abrir um por um, embora eu pedisse. Por favor, CNPq, me dá os dados. Agora a gente consegue, mas é danadinho. E mesmo a lei de acesso à informação, que era uma bandeira maravilhosa, porque a gente escrevia e pedia, agora estão começando a fazer uns enrolômetros também na lei de acesso à informação. Ela é uma lei de acesso à informação peronomútil. Então, difícil. Mari, qual que é o papel da comunicação? Estamos melhorando. Eu acredito que tudo é um processo. A gente está evoluindo, sim. Não é de uma hora para outra. Né? Infelizmente, a gente gostaria que todo mundo tivesse consciência, né, e pudesse entender a necessidade de se ter diversidade em todos os setores, né, que tudo isso é muito rico para todo tipo de pensamento. Agora, qual é o papel da comunicação para a gente poder trazer mais mulheres para todas essas áreas e conseguir fazer com que tudo fique mais igual, né, do ponto de vista profissional, do ponto de vista de diferença salarial, de sofrer menos assédio, todos os problemas que a gente sabe que as mulheres têm numa trajetória pessoal e profissional. Eu acho que o acesso à informação é essencial, né? A gente vê, mesmo nessa questão do assédio, quando você teve o acesso à internet, né? Como ele possibilitou que circulassem informações, não só informações teóricas, mas também como as mulheres conversassem mais entre si, formassem grupos, trocassem informação, trocassem ideia. E aí, obviamente, você tem alguns excessos disso, né? Aqueles casos de exposição na internet, que aconteceu muito no movimento feminista há uns anos, e que às vezes erravam a mão, porque normal, a gente está mudando e vai ter erro. Eu acho que a informação é essencial. Mas eu acho também um ponto muito importante que a Márcia falou, é que a educação é um caminho, obviamente, ela é um caminho e ela tem que ser feita, só que ela demora para trazer resultado. Agora, se você traça políticas públicas que corrigem problemas históricos, isso ajuda no médio prazo. Né? Não vai dar tempo da gente esperar educar uma geração de pessoas conscientes da questão de gênero, de raça. Tudo bem, isso é essencial e tem que ser feito. Mas também é importante que a gente tenha políticas públicas voltadas para isso, as cotas raciais, né? Outras coisas que as pessoas têm pavor de ouvir falar, porque, na verdade, a gente está corrigindo um erro histórico. Né? E a gente sabe que faz diferença, a gente sabe que é diferente quando dessas pessoas que são sempre expulsas do meio acadêmico, do meio científico, né? Não só acadêmico, né? Não só científico, acadêmico de um modo geral, a diferença que faz quando essas pessoas chegam à universidade. Né? Não faz só diferença
na vida pessoal delas, que obviamente isso é o mais óbvio. Faz diferença na área toda, porque você começa a ter mais gente de com outros olhares, com outras vivências, que está mais atento, exatamente o que a Márcia falou. Peraí, eu sou mulher, eu tenho filho, então eu vou olhar para essa questão da maternidade entre meus pares, porque isso é uma questão que eu conheço, que me atinge, né? Então, essa ação em políticas públicas eu acho essencial. Isso muda muito, e os resultados são relativamente rápidos, né? Então, acho que é comunicação com ação política mesmo. A universidade de hoje é distinta da universidade da minha geração. Na minha geração não tinha cota. Agora eu olho para os estudantes e eu vejo uma riqueza de onde vieram, da história desse cruzamento, e a gente vai quebrar barreiras raciais, de gênero, mas também de regionalidade. O Brasil tem imensas barreiras de regionalidade. E olha assim, que eu venho do estado do Rio Grande do Sul, por favor. Assim, essa questão regional é muito forte, mas ela é quebrada quando eu trago esse estudante, essa estudante de outro local. Tá? Então, a gente tem, mas a gente tem que se organizar e tem que ter ações. Tá? E as ações, elas vêm pela exigência da base, eu brinco, é a grande revolução das meninas de cabelo azul. Eu preciso dessa revolução, tá? Mas, ao mesmo tempo, as lideranças têm que ter consciência do impacto que é uma política pública. A caneta tem peso nessas horas, né? Márcia, quais as iniciativas a Academia Brasileira de Ciências faz para promover a inclusão das meninas na ciência? Bem, nós participamos de um grupo internacional que junta outras academias e que tenta promover as jovens de talento. Então, a gente tem um prêmio específico para jovens de talento. A gente participa também do Prêmio L'Oréal e Unesco para Mulheres na Ciência, que tem um papel bastante importante. A academia apoia o Prêmio Nacional, a gente trabalha, a L'Oréal e a Unesco já tem uma tradição nisso, porque tem um prêmio mundial, né, que é super importante, mas a gente seleciona 7 jovens que ganham um prêmio financeiro da L'Oréal, mas que ganham uma visibilidade imensa e que vão servir de inspiradoras para as jovens que vêm a seguir. Esse ano, nós realizamos um evento que era sobre Mulheres Sem Fronteiras. É até curiosa a ideia, porque era um evento que acontecia na África, tá? Sem fronteiras, mas as 4 primeiras edições foram todas na África. Aí eu fui participar de uma das edições e eu disse, não, vamos trazer o próximo para o Brasil. A organizadora principal disse, não, mas a gente sempre faz Egito, África do Sul, mas isso aí não é sem fronteira, né? Além do que o Brasil já foi África em algum momento, então deixa o próximo ser do Brasil. E é muito interessante porque são mulheres de todas as áreas, bem distintas áreas de ciências, mas que dialogam porque já conseguem costurar essa interdisciplinaridade. E aí saem relações. E um dos momentos do evento, a gente fez um treinamento para mídias sociais, tá? Porque as mulheres estão percebendo que precisam aprender a usar Twitter, Facebook, Instagram. A gente até aprendeu a usar o TikTok, ainda não me aventurei, mas estou doidinha para usar. Mas que é essa coisa de dialogar um pouco mais com a sociedade. Tá? Foi bem estimulante esse evento, e há 2 anos atrás a gente organizou um evento juntando grupos que tem espalhados pelas universidades, que promovem atividades nas escolas, e é muito rico isso, tá? Assim, foi um edital que, quando a gente tinha a Secretaria da Mulher, foi lançado em 2013, e ele criou grupos, tá? Que depois agora se mantém, como muitas coisas se mantêm na área de ciência, pelo voluntariado das pessoas, e que realizam atividades com jovens para tentar fazer isso. Então, assim, a academia tem tentado linkar essas atividades que já existem, muito tentando estimular para que a gente garanta que tem uma nova geração de mulheres na ciência e que a gente possa passar desses 14%, que é o percentual de mulheres na academia, que é baixíssimo, mas hoje em dia a gente é quase campeão mundial, um dos que tem mais no mundo, mas que a gente precisa realmente ampliar. Mari, como fazer as pessoas terem mais interesse pela ciência através da comunicação? Como você acha que a gente pode fazer esse papel, romper essa fronteira
além do que a gente já tem se esforçado, né? Os cientistas se comunicando. Como você acha que a Mariana Varela consegue nos ajudar? Olha, eu acho que a primeira coisa é entender que a gente tem no Brasil um nível educacional muito baixo, e não só, além da gente ter no geral, mesmo as pessoas de nível universitário têm um nível muito baixo voltado para a ciência. Eu costumo brincar, que se eu perguntei uma vez, pergunto agora sempre, para alguns amigos universitários de ciências sociais, de que lado fica o fígado? E todo mundo ficou confuso. Ninguém sabia direito localizar o fígado no próprio corpo. Então, eu falo, gente, isso a gente não tem ciência, a gente não entende muito bem assim a valorização da ciência, inclusive entre pessoas universitárias. Então, acho que a coisa mais importante que tem, primeiro, tem esse caminho educacional que a gente precisa mudar e tentar trazer o conhecimento científico de forma mais acessível para as pessoas. Isso não é uma tarefa fácil, porque quando você como cientista, você como acadêmico, quando você está num meio acadêmico, você já adquire o seu linguajar, já conversa com as pessoas usando determinadas palavras, determinados conceitos que você já tem, né, que todo mundo ali já conhece. E aí, na hora que você vai falar com o outro, é natural que você reproduza isso. Né? Mas você tem que ficar sempre lembrando, não, essa pessoa não entende nada do que eu estou falando. Né? Até simples palavras gênero, você fala gênero, muita gente não sabe o que é gênero. Né? Então, gênero, número e grau. A gente tem que ter é igual cabeça, tronco e membros. Pois de escrever, de pensar para quem eu estou escrevendo, para quem eu estou falando, com quem eu estou me comunicando. Uma coisa é eu dar uma palestra para os meus alunos que conhecem um monte de, né, que estão inseridos no meio, que já conhecem. Outra coisa é se eu for falar no Facebook, no perfil. Né? A linguagem é outra, o jeito de falar é outro, a comunicação é totalmente diferente. Então, eu acho que é sempre fazer esse esforço de perguntar para quem que eu estou falando, com quem eu quero falar, para quem eu vou comunicar isso. Né? Porque aí a diferença é muito grande. Né? E os médicos, especificamente, eu vejo que eles têm muita dificuldade de se comunicar nesse sentido, né? É uma dificuldade mesmo, porque a medicina, todos esses conhecimentos, ele já tem um linguajar que é feito para deter conhecimento lá em cima, né? Sempre falo isso. Você começa a ouvir um economista falando, você fala, meu Deus do céu, eu não sei nada, né? Você ouve juiz falando, você fala, que língua eles estão falando, gente? Não é só conceito, são palavras, né? É um linguajar todo para o conhecimento ficar restrito àquilo ali. A gente tem que traduzir isso para a população, sabe? A gente tem que traduzir isso para as pessoas. Porque todas as ciências têm o seu linguajar, e que aí não é só uma parte conceitual, eu acho, porque, óbvio, o conhecimento ali, né? Tem a parte que os seus pares vão dividir com você, que circula ali, tal. Mas até no linguajar, cada ciência tem um jeito de falar e usa palavras, e tem um jeito que é totalmente específico. E a gente tem que prestar atenção nisso, de tentar traduzir mesmo. É quase uma tradução mesmo. Nossa, muito legal. Gente, estamos chegando ao fim. Poxa, passou tão rápido. Foi tão interessante quando você está com pessoas tão legais, assim, tão boas de conversar e tão inspiradoras. Vocês duas foram brilhantes na noite. Tenho certeza que a nossa audiência adorou. Recadinhos finais, né? Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo. Você vai assistir depois, quem não assistiu agora, né? Dá um like, o sininho, todas aquelas coisas que o pessoal aí faz nas redes sociais. Né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa riqueza que foi essa noite para a gente, vai ser melhor. Né? Muito gratificante tê-los aqui, falar da importância das pessoas, depois do gênero mulher, neste caso, né? E queria deixar um espaço para vocês, cada uma, falar um pouquinho das suas palavras finais para a nossa audiência tão qualificada. Eu queria dizer também que as perguntas todas que foram feitas durante a apresentação, eu não quis nem interromper o que vocês estavam falando, tão bom que estava. Respondo todas, sempre, tá? Então pode ficar tranquila. Quem deixou pergunta, eu respondo. E deixem as últimas considerações. Eu tenho certeza que o movimento Nós Somos a Ciência vai se fortalecendo cada dia que passa, com pessoas tão relevantes como vocês, contribuindo para um pouquinho mais de sabedoria para o nosso povo tão sofrido, né, que precisa saber cada dia mais. Quem quer começar? Deixa eu pedir para cada pessoa que está ouvindo, em todos os níveis, jovens, velhos, gente com tomada de decisão, não 10 segundos do teu tempo cada vez que for tomar uma decisão.
E nesses 10 segundos eu peço 2 coisas sobre essa decisão. A primeira é tu perguntar quais são as evidências que eu tenho para tomar essa decisão. Seja escolher uma pessoa para um cargo, seja decidir se vai comprar uma coisa ou não vai comprar, perguntar sobre evidências, tá? Passe a usar evidências como um sinalizador. E a segunda é, será que eu não posso trabalhar, sugerir o nome de uma pessoa que seja subrepresentada? Será que eu conheço alguém subrepresentado competente para isso? É 10 segundos. E tu vai ver que não vem, quando a gente pergunta, fala em alguém, você vai falar em alguém igual a você. Mas quando você pensar durante esses 10 segundos, você vai achar um monte de gente super incrível para trabalhar junto, para conversar. E usando evidências, as suas decisões vão ser decisões muito mais eficientes, muito melhores. Sem dúvida. Legal. Olha, o meu recado indo nessa linha da Márcia, a gente fica muito preocupado com... Né, até saiu ontem na Globo News, que a Globo News botou para debater um monte de jornalistas brancos, depois eles corrigiram, botaram jornalistas negros, foi muito bacana. A gente, quando pensar nisso como prática diária, né, não é só ali, você tem que ter prática diária, por exemplo. Em medicina acontece muitas vezes isso. Fala, vou entrevistar um especialista em urologia, eu quero o papa da urologia. Ele vai ser um homem branco de São Paulo, não tem jeito. Né? Mas talvez você não precise conversar com o papa da urologia para o seu trabalho estar validado. De repente você pode pegar alguém que trabalhe com isso também, que não seja o papa, que seja de outro lugar, né? E o seu trabalho vai ganhar um outro olhar que não o papa da urologia vai poder dar. Né? Fazer isso com prática diária, pensar nisso. Né, de trazer, valorizar também outros tipos de conhecimento, que não só os conhecimentos mega, hiper, super, né, acadêmicos, né, mesmo nas áreas. Você pode ter, por exemplo, um enfermeiro que vai te trazer um lado interessante, pensando na área da saúde, né? Talvez não seja o especialista da USP, pós-graduado, não sei o quê, mas é um enfermeiro que está lá todo dia, que pode te trazer uma visão interessante também. Será que não vale a pena ouvir esse cara, essa mulher? Será que não pode ser legal também ter um outro olhar? Então, acho que isso é um treino que a gente tem que fazer constantemente, sabe? Tentar trazer essas pessoas para ter mais visibilidade também. Legal, obrigado. Queria lembrar a nossa audiência que terça-feira falaremos com o professor Noslen, que é professor de português, e vai trazer um youtuber super famoso, então convido todo mundo para assistir, né, no Instagram do Nós Somos a Ciência, e agradecer a produção do Rafael Procópio, que tão gentilmente une pessoas de maneira tão bacana, tá bom? Pessoal, obrigado e até a próxima, espero que não demore muito. Obrigada, Tchau. gente. Obrigada, tchau. Tchau.